trabalhando em arte com Aliança, né? É difícil a gente entender no primeiro momento, né, o que era o sonho do Isaac, e a gente teve bastante resistência, né, dentro da academia, principalmente, dentro da equipe, porque a gente muitas vezes não tem a clareza, a gente está sempre preso em alguns conceitos, e isso demorou um tempo, né? Acho que a vantagem de você ter caminhado um pouco mais na vida é justamente você conseguir dar tempo ao tempo, para que você consiga ter discernimento das coisas, entender que não é só a sua forma de fazer que é a forma correta, que é a única forma. Então, ter dado esse tempo para que as coisas se assentassem e os caminhos se equilibrassem ali, acho que foi muito importante para todos nós, né? Acho que a gente está, em primeiro lugar, no mesmo barco. A gente pode falar do barco do jiu-jitsu inteiro, a gente pode falar do barco da Aliança como equipe, a gente pode falar da estrutura de vocês, única aqui entre vocês, né? Mas a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, e conviver e tentar tirar das diferenças algum aprendizado. E é isso que eu tenho tentado fazer na minha vida como um todo, né? A gente vai falar um pouco mais de viver de jiu-jitsu, né? Acho que foi inclusive um dos pedidos do Isaac para eu bater esse papo com vocês, mas não no sentido de a gente tem que usar o jiu-jitsu e através dele aprender as coisas, né? Acho que essa é a nossa melhor ferramenta, porque é o que vocês são apaixonados em fazer, é o que eu sou apaixonado em fazer. Então, através do jiu-jitsu, através das técnicas, através dos conceitos, a gente consegue pontuar algumas coisas para vocês que talvez sejam importantes na trajetória de vocês aí que está. Uns ainda iniciando, outros já mais experientes e tal, mas acho que todo mundo tem que ter na cabeça a mentalidade do faixa branca, né? Quer dizer, nunca vou parar de aprender, nunca vou parar de estudar. Isso é o que faz a gente realmente começar a ter uma opinião diferente e se destacar no bolo, né? Porque vocês sabem que o bolo é cada vez maior, né? Então, se a gente for fazendo sempre as mesmas coisas, ficando igual aos outros, a gente vai ficando muito limitado. Então, estou muito feliz de estar aqui. Acho que acho que esse encontro deve acontecer mais vezes. A gente deve proporcionar isso em diferentes situações e muito mais vezes, para que a gente possa se encontrar mais, dividir mais. E o que eu puder ajudar vocês na caminhada de vocês, eu vou ter o maior prazer do mundo. Eu tento ajudar a comunidade do jiu-jitsu como um todo, que dirá os meus, né? Que dirá quem está correndo do mesmo lado. Então, eu já de cara quero me botar à disposição de vocês para qualquer assunto, para qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês acham que eu posso ajudar, né? De repente não vai ser na técnica, porque a técnica você já sabe mais que eu, mas talvez em outros aspectos vocês possam ter alguma iluminação, né? Iluminação no sentido de que quando você tem um pensamento que você não tinha atentado antes e aquilo é despertado em você, você tem aí a sua possibilidade de se desenvolver, né? Bom, vamos, como eu falei, através do jiu-jitsu aí, quando começar a colocar alguns conceitos, você já tem a dupla que vocês preferem trabalhar aí, já pega um companheiro para fazer as técnicas aí. Já começar eu não sei se vocês sabem, eu estou um tempo afastado, né, do tatame, eu tive que fazer 2 cirurgias na sequência, e então, eu estava num processo de não conseguir treinar, porque eu estava machucado, né? Isso foi, algum tempo eu tentei resistir, porque a gente está acostumado a treinar machucado, normal e tal, vai treinando, chegou uma hora que eu não tinha mais prazer em treinar, porque eu sentia muita dor, muito incômodo. Eu falei, cara, eu vou ter que tirar isso à frente. Fiz 2 cirurgias nos últimos, agora está fazendo 9 meses da primeira e 3 meses da segunda, e eu comecei a voltar a treinar, e obviamente com algumas limitações. E aí qual é a beleza da história? A limitação te leva para outro conhecimento que você não tinha. Porque quando você está bem, você faz o teu jogo, está tudo certo, é aquilo que você faz, é aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você sabe fazer, e você está o tempo inteiro fazendo somente aquilo. Quando você tem uma lesão, você tem que desenvolver outras coisas para poder se divertir no jiu-jitsu, continuar estudando. Tem um exemplo clássico disso, que é a evolução da meia guarda, né? Eu não sei se vocês têm isso na história, mas meia guarda não existia muito. Quem começou a desenvolver a meia guarda foi o Gordo, né? E o Gordo começou a desenvolver a meia guarda porque ele teve uma lesão no joelho.
E ele não queria ficar parado de treinar, mas, pô, não conseguia fazer nada com a perna. Aí ele começou a aprender os caras na meia e foi se desenvolvendo dali. Olha o que virou a minha guarda no jiu-jitsu, né? Um mundo novo se abriu. Então, quando a gente está machucado, ou como a gente tem algum problema que impede a gente de fazer determinada coisa, isso significa que outra oportunidade está se abrindo. Então, a gente tem que parar de olhar o problema como um problema, né? A gente tem que olhar o problema como uma oportunidade, né? Tem um livro que eu gosto de citar bastante, do Ryan Holiday, que é o Obstáculo é o Caminho, né? E é exatamente isso que ele fala, assim, tudo que as pessoas entendem como problema deve ser lido como uma oportunidade, porque sempre tem oportunidade nos problemas que acontecem na vida da gente, e acontece problema o tempo todo, você não tem controle da maioria das coisas, né? Então a gente, enfim, a gente vai trabalhar aqui é o seguinte: eu sempre preferi jogar por cima, sempre foi muito mais confortável para mim. Eu tinha minha guarda lá, que eu fazia algumas posições, sentar na perna e tal. Eu operei o quadril, essa minha perna estava meio morta. Eu falei, puta, eu vou ter que fazer alguma coisa que me permita trabalhar com uma perna só. E eu queria achar uma guarda de descanso. O que eu estava fazendo? Eu estava fazendo aquela guardinha, aquela revertida, porque essa perna ficava solta. Eu tinha muito pouca eficiência aqui. Tomava atraso. O que eu comecei a trabalhar foi com a pegada cruzada, né? Então eu tinha a pegada cruzada e aí, consequentemente, o domínio da barra da calça do mesmo lado. O que a gente vai trabalhar aqui hoje? Eu vou trabalhar com o meu pé no bíceps do Gabriel aqui. Qual é a ideia? O Gabriel, para se movimentar para o meu lado direito, ele está completamente preso, né? Ele não tem muito para onde ir, ó. Pode caminhar o quanto ele quiser, porque para a direita vai ser muito difícil dele conseguir alguma coisa, a não ser que ele queira abrir o cotovelo para tirar meu pé daqui. Mas aí ele vai me entregar uma omoplata que dificilmente o cara que tem algum conhecimento vai fazer. Se ele fizer, não esqueçam de agradecer, mandar caixa de chocolate depois, né? Tratar o nosso cliente sempre bem, porque esse cara não vai me entregar uma omoplata de graça. O trabalho dele normalmente vai ser nessa perna de cá. Ele vai querer começar a engolir a perna porque ele tem que passar por lá de cá, não tem jeito. Então, dois conceitos importantes para a gente entender. Primeiro, esse domínio. E segundo, toda vez que o Gabrielzinho estiver segurando a minha gola, isso aqui é fácil de eu tirar, né? Eu tenho uma perna contra o braço dele. Eu não vou deixar ele muito confortável aqui. Não é uma grande preocupação, mas também não vou deixar ele confortável. Ele vai trabalhar na minha perna, ele tem que pular minha perna. E o que eu quero que vocês comecem a fazer aqui é o seguinte: ele vai pular minha perna e eu vou enfiar meu laço aqui, ó, no meio da perna dele. Certo? Então, nosso controle é manga cruzada. Não estou conseguindo pegar a perna, não tem problema. Se meu pé está no quadril, ele vai ter que tirar o pé do quadril. Como é que ele descalça o pé do quadril lá? Ele vai girar o joelho, exato, para tirar. Aproximou, seguro de novo, joga o pé no bíceps novamente. Toda vez que eu tiver com a minha perna viva com ele aqui e ele tentar engolir minha perna, é o meu tempo de jogar meu laço lá dentro. Tranquilo? Vamos começar com essa aí só para a gente começar a movimentar. Vamos. 1, 2. O que vocês acharam que é mais difícil? O que pode acontecer normalmente que eu tive dificuldade? Às vezes você bota o laço e o cara abre demais a perna, bota o peso para o outro lado, vai ficando ruim de levar o cara lá, né? Se ele bota o peso muito para o outro lado, é a hora que eu vou trocar a pegada da calça e vou jogar embaixo da perna dele. Agora ele foi de novo. Certo? Se eu sentir que o peso está lá pesando no meu laço, eu não estou conseguindo evoluir, eu troco a pegada da perna e eu vou tornar a mesma posição que a gente estava fazendo. A gente vai fazer uma aqui agora, é o seguinte: o Gabrielzinho ficou longe. Toda vez que eu vou subir, ó, é a mão que vem, né? Como que eu posso subir sem... Eu preciso tirar essa perna aqui agora para eu conseguir subir. Então, o meu primeiro caminho é esse aqui, ó. Eu tiro a perna e subo no joelho na barriga direto. Se a gente fizer o mesmo exercício e ele continuar me empurrando, o que vai acontecer?
de braço direto. Né? Então a gente vai fazer agora o movimento. Entra, ele vai abrir a perna, eu vou entrar o laço. Se eu sentir que ele botou o peso, eu vou trocar a pegada. Ele vai cair no chão de novo. Vou começar a subir. Ele meteu a mão no meu pé, tem que sair. Né? E aí? Vou tirar o braço. Tranquilo? Vamos lá? 1, 2. Aí eu tiro. O que acontece com esse controle, né? Várias possibilidades vão surgir daqui. E é o que eu tenho estudado e o que tem acontecido. A gente vai botando mais coisas, vão estudando a posição um pouco mais. Se o Gabrielzinho tentar levantar o corpo para esticar o braço dele, é uma outra possibilidade que mataria esse controle do laço. Mas toda vez que ele tenta levantar o quadril, ele vai no pé para trás, na mais basiquinha de todas. Então vocês vão, para cada reação do adversário de vocês vão criando uma nova situação. E aí é infinito, né, o que vocês podem se desenvolver. E aí o ponto que eu queria conversar com vocês, a gente tem cada vez mais a cultura do drill tá dentro das academias. É uma coisa que trouxe uma qualidade do movimento muito grande. Mas o drill não traz entendimento. Então a gente tem dois tempos aí de aprendizado. O primeiro é o entendimento da técnica, que é isso que a gente está fazendo agora. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se o cara defende assim, se o cara defende assado, eu tenho que saber qual é o caminho que eu vou tomar. O drill só me dá precisão. Então eu vou fazer a repetição do movimento para ficar preciso naquele movimento que eu preciso melhorar. Mas eu não posso confundir uma coisa com a outra. O drill não é o processo de aprendizado. O processo de aprendizado é o estudo. E aí a importância de você ter um companheiro, né, que cria situações diferentes, que tem inteligência suficiente para questionar a sua técnica. Mas se eu faço isso, mas se eu boto o peso para trás, mas se eu levanto o corpo, mas se eu... sempre vai ter uma resposta, né? E às vezes a gente não tem a resposta, não consegue descobrir, aí vai no nosso professor, o professor traz um pouco mais de conhecimento, consegue dar mais um caminho, e a gente vai desenvolvendo o entendimento da técnica, que no final vai respeitar o fundamento. A técnica nunca vai contra o fundamento, né? Então quando a gente aprende jiu-jitsu muito rápido e quer ter uma performance muito rápida em campeonato e acha um jogo que funciona, a tendência é que a gente se dedique somente àquele jogo que faz a gente ganhar. Só que esse jogo que faz a gente ganhar muitas vezes não é o suficiente. Pode fazer você ganhar ali um campeonato, outro, daqui a pouco o jogo vai ficando manjado, e aí você vai precisar de mais vocabulário, você vai precisar ser mais completo. Então essa visão de que eu vou me especializar apenas em uma coisa, ela me parece um pouco errada. Parece contra a especialização, contra o jogo. Não, de jeito nenhum. Você tem que ter um jogo definido para competir e ter sucesso. Mas o que eu estou dizendo é, se você não abrir a tua cabeça para aprender o jiu-jitsu como um todo, você vai se limitar, inclusive na competição. E quando a gente sai do aspecto competitivo, você ficou mais limitado ainda. A tua cabeça só sabe fazer uma coisa. Como é que você vai dar aula para alguém se você só sabe fazer meia guarda? Fica difícil. Se você só sabe fazer guarda-aranha, você vai ter que ensinar as pessoas. E as pessoas vão ter biotipos diferentes do seu, vão ter estilos diferentes, vai ter tudo diferente. Então, o que funciona para um não funciona para outro. Então, quando a gente pensa um pouco mais amplo, né, um pouco mais longe nos caminhos que o jiu-jitsu pode levar a gente, é muito ruim que você crie uma especialização, né, onde você só sabe aquilo. De novo, não estou dizendo que não é para você ser muito bom em uma coisa. Se o teu jogo for meia guarda, que você seja o melhor possível na meia guarda. Mas não negligencie os outros aspectos. Porque senão o teu pensamento fica um pensamento muito curto. E nesse jogo do jiu-jitsu, né, de como a gente vai conseguir permanecer no jiu-jitsu, né, eu acho que essa
é a definição de se você vai conseguir viver de jiu-jitsu ou não. Quem vai conseguir permanecer no jogo? E para permanecer no jogo, a gente tem que ter o que é chamado de pensamento infinito, né? Eu não estou pensando em ganhar o campeonato da semana que vem, né? A minha vida não é em função daquele campeonato, aquele é um processo, né? Eu posso ganhar, posso perder, aquilo continua sendo um processo para mim. O que eu quero eu quero conhecimento, eu quero ampliar o meu leque de conhecimento, porque isso vai me gerar muito mais possibilidades. Então a forma como a gente estuda, a forma como a gente absorve o conhecimento, ela deve ser muito mais genérica. Então, de novo, voltando para a meia guarda, não tem nada contra a meia guarda é bem eficiente, inclusive, né? Mas esse é um exemplo que eu gosto de dar porque é fácil para vocês entenderem. Se a gente tem uma especialização na meia guarda e o meu jogo é esse, cara, eu vou treinar isso, num determinada parte do meu tempo, eu vou me dedicar a isso, que eu sou bom. O resto do dia, eu vou aprender outras coisas, né? E aí você vai se completando, você vai tendo informações que muitas vezes vão melhorar, inclusive, o seu jogo da meia guarda. Porque o fundamento, como eu falei, é o mesmo. Então, se eu tenho um entendimento de um desequilíbrio que eu aprendi em outra raspagem, talvez eu tenha essa sensibilidade. Se eu estou, por exemplo, para conectar com o movimento de meia guarda, se eu tenho uma defesa de 100 quilos apurada, significa que eu entendo muito bem o equilíbrio do meu adversário em cima do meu corpo. Se eu entendo isso, você acha que isso não vai melhorar a minha guarda também? Onde o cara está em cima do meu corpo, muitas vezes. Então, os fundamentos, eles vão sempre te ajudar no entendimento geral do que você está fazendo, né? Então, não achem que estudar apenas um segmento do jiu-jitsu, ou, se a gente levar isso para uma visão mais ampla, né, de vida, estudar só jiu-jitsu é suficiente para vocês terem sucesso no jogo que é um jogo infinito, é um jogo que não vai terminar, não é? O que vale é quem vai se manter jogando. Então, se eu sou um cara que só me dedico ao jiu-jitsu, não estudo mais nada, quando chegar o tempo onde a minha performance já não consegue ser mais a mesma, porque parece, eu entendo que eu tenho essa lembrança, eu achava que nunca ia chegar para mim também. Eu falei, imagina, os caras estão coroa demais, eu achava que eu ia ser sempre jovem, né? Acho que a sensação que você deve ter, porque é quase uma invencibilidade, né? Quase o poder do super-homem, mas não é assim, infelizmente, ou felizmente, essa data vai chegar onde vocês vão ver que o corpo de vocês já não performa mais como vocês gostariam. Se eu me dediquei somente àquilo, é como se a minha vida estivesse acabando. Eu vou perdendo todos os outros, eu não tenho interesse em mais nada, não estou descobrindo mais nada, não estou estudando mais nada, não é? Quando a gente tem um leque muito maior de aprendizado, de conhecimento, você vai simplesmente trocando de fase, as transições são muito mais suaves. Você até tem a vontade de fazer a transição. Quando eu fiz a minha transição de atleta para professor, eu estava com vontade de ser professor. Mais até do que ser de atleta, estava dando mais prazer ver meus alunos ganharem do que eu mesmo competir. Então, a transição ela tem que ser nesse sentido, né? Agora eu quero fazer outra coisa, não é porque eu sou obrigado a fazer porque meu corpo não aguenta mais. Você não deve nunca chegar nesse limite. Esse limite só acontece com quem não olha para o lado, que não aprende nada diferente, que está sempre focado em apenas um aspecto. Então a gente tem que ter essa mentalidade um pouco, tentar enxergar um pouco mais longe, né? Nossa vida não vai terminar quando a gente parar de competir. O que eu vou fazer? Como eu estou me preparando? O que eu estou estudando? O que eu sei da vida? O que eu consigo passar? O que eu consigo ensinar? Quais são os meus melhores skills que eu posso desenvolver, né, para, de certa maneira, prestar um serviço para os outros? Enfim, vocês têm que achar o caminho de vocês. Cada um vai ter um propósito, cada um vai ter um caminho, cada um vai ter uma habilidade diferente do outro. Só que como é que você vai descobrir as habilidades que você tem se você não se proporciona, né? Não sai da bolha? A gente gosta de chamar de zona de conforto, mas eu nem consigo dizer que jiu-jitsu é zona de conforto. Acho que não é exatamente isso, mas você não sai da bolha e você não aprende coisas novas, você não se interessa por coisas novas. Aí quando aquela bolha se extingue, acaba, você não tem para onde ir. Aí é a pergunta que eu mais escuto, mas como é que eu faço para viver de jiu-jitsu?
Falei, olha para fora do jiu-jitsu. Aprende coisas fora do jiu-jitsu, que você possa trazer para cá e botar dentro do nosso universo. Se você ficar só olhando o que as pessoas do jiu-jitsu estão fazendo, dificilmente você vai trazer alguma coisa que seja relevante. Então a gente tem que manter nossa cabeça aberta aí para conhecimento, né? E aí eu acho que faz só para fechar, né, como a gente começou a falar, a relação do estudo da técnica e do drill, da diferença dessas duas coisas. Uma coisa não necessariamente substitui a outra, são duas coisas distintas. Você tem o estudo da técnica, que vai te ampliar o conhecimento, e você tem a especialização, que é o drill, que é a performance, que é a perfeição do movimento. Quando a gente amplia isso, a gente vai buscar conhecimento num monte de lugar para aplicar no que a gente faz todos os dias. Faz sentido? Muito bom. Vamos fazer um treininho aí. Dividir grupo, né? Vamos fazer grupos de 4. Peso proporcional. Vamos lá, quantos grupos aí? 2. Desfez, continua 3 minutos. Quando entrar o próximo, começa na posição de novo. 3 minutos livre. Certo? Por baixo, 3 minutos. Mas é livre. Se rascar, de novo. Valeu! Próximo da fila, ele está por baixo, ele na cora. Claro que ele arrisca muito mais, né? Então, você tem a tranquilidade de arriscar nas técnicas, você se para aqui um pouquinho, deixa eu estar entendeu? Teve até umas vezes que eles iam chegar, eu conseguia fazer um o cara quer muito pegar nessa perna, você tira a perna. Aí o cara fala, pô, eu vou ter que vou pro lado. Tá livre, né? Mas não, o cara aqui, ó. X. Entendeu? Vai sentindo, né? Acho que sim, né? Pessoal, muito legal aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado pela oportunidade de dividir um pouco com vocês aí. Uma coisa que eu acho que é legal a gente pontuar, estava até conversando com o Eric e com o Anderson, quando a gente aprende uma posição nova, seja ela qual for, talvez o que vocês fizeram hoje tenha sido o processo mais difícil possível, né? Você aprende uma posição nova e vai tentar com os caras no nível mais equilibrado possível. E acaba que quando a gente está num time de competição, a gente acaba vivenciando isso muito mais do que o contrário. A gente sempre treina com as pessoas que estão no nosso peso, que estão na nossa faixa, que são que a gente tenta simular muitas vezes o que a gente vai encontrar lá fora das competições e tal. Então a gente fica preparado para isso. E isso tem um valor muito grande, não tem dúvida nenhuma. Porém, quando você vai vai aprender, vai desenvolver a sua técnica, nunca vai ser com o cara que está no teu nível. Porque o que acontece no dia a dia do treino, né? A gente está treinando aqui, pô, todo mundo quer ganhar o treino, ninguém quer perder. Eu vou com o que eu tenho de melhor, você vai com o que você tem de melhor, a gente vai tentar ver quem ganha esse treino hoje. Bom, hoje eu ganho, amanhã eu posso perder, não tem problema, mas eu estou sempre tentando fazer o meu melhor para ganhar aquele treino com o meu adversário, com o meu companheiro que é do mesmo nível que eu. Isso faz com que eu não arrisque. Se eu tenho uma posição nova, né, e eu forcei vocês a começarem na posição justamente para vocês tentarem fazer a técnica, e aí vocês vão ver que essa técnica, obviamente, ela não funciona como o esperado, porque ela está começando no jogo de vocês. Então eu precisaria ter muito tempo e muita rodagem naquela técnica para ela realmente estar numa situação que eu confie nela plenamente. Como que eu desenvolvo isso? Treinando com um cara do mesmo nível que eu? Pô, muito difícil. Porque eu não quero arriscar, porque se eu arriscar e der errado, eu vou cair numa posição horrível.
E possivelmente eu vou perder o treino. Então eu vou comprometer o meu treino porque eu estou arriscando uma posição nova. Puta, como que a gente corrige isso? Eu intercalo. Tem algum momento do meu treinamento, eu tenho que me permitir treinar com pessoas que sejam mais leves do que eu, que sejam menos graduadas do que eu, que tenham menos conhecimento técnico do que eu, para que eu possa tentar coisas novas. E aí eu desenvolvo a minha técnica, que eu tenho total tranquilidade de arriscar. Se der errado eu corrijo, eu boto ele na posição quantas vezes eu quiser, porque eu tenho total controle do treino. Quando a gente faz isso, a gente tende a se desenvolver mais. Tem alguns exemplos, né, na nossa escola. Você pegar o Marcelinho, por exemplo, quando ele se mudou para Nova York, ele não tinha treino nenhum. Ele saiu da academia aqui e foi para Nova York. E o que ele se desenvolveu lá foi impressionante. Porque ele pegou as técnicas que ele fazia e agora ele conseguia aplicar aquilo, sei lá, a guilhotina dele ele fazia 30 vezes por treino. Aqui em São Paulo ele fazia 2. Quer dizer, ele ficou muito melhor na guilhotina do que ele era. Então ele fazia guarda-x e ele botava o cara 1 milhão de vezes na guarda-x, os caras não sabiam defender. Então, você treinar com quem sabe menos, e tem outros exemplos, Cobrinha, Lucas, muita gente que saiu da academia e foi para lugares onde não tinham treino, se desenvolveram muito. Já tinham jiu-jitsu, obviamente, mas acabam se desenvolvendo porque você força o teu treino a ser mais inteligente. Então a gente não pode, com o material humano que vocês têm, vocês não devem cair no erro de só treinar a porrada. Tem a hora da porrada. A porrada é muito importante. Você tem que saber qual é a temperatura, né, que você vai encontrar. Mas não é só isso, porque isso não desenvolve o teu jiu-jitsu. Da mesma maneira que o drill não te traz o entendimento, a porrada não te traz a evolução técnica. Ela te traz a experiência, o feeling, por treinar cansado, e outro. A gente sabe o que o treino proporciona pra gente. Mas proporciona muito pouco desenvolvimento técnico. Porque você acaba não se arriscando, acaba não se permitindo tentar coisas novas. Uma coisa é eu botar um cara menos técnica do que eu para me atacar nos 100 quilos, para pegar minhas costas, para me defender. Outra coisa é eu botar um cara melhor do que eu nas minhas costas, quer dizer, a chance de eu perder é enorme, né? E eu também não me desenvolvo muito. Então a ideia é que a gente consiga, dentro da nossa construção, ter todas as experiências, né? Às vezes o Jacaré costumava dizer isso sempre, né, que descanso é treino. Então às vezes você não precisa sair na porrada todo dia, tem que ter um dia que tem a tirada do pé, e a tirada do pé de repente é o dia que você vai usar para fazer esse treino de evolução técnica, né? Que é geralmente com pessoas que você tem controle. E que, qual é o benefício para a pessoa que está treinando contigo? Ela está treinando com um cara muito melhor que ela, um atleta muito superior tecnicamente, então, quer dizer, para ela aprender também o que está acontecendo ali também é muito legal. Então é uma troca que os dois ganham, né? E sai desse conceito de que só a porrada é o remédio, porque não é. Entendeu? Você vai ficando limitado, você vai fazendo só o que você faz. E isso, no meu entendimento, não é a melhor forma de evoluir no jiu-jitsu, né? E aí, enfim, você aprender a treinar de uma forma mais suave, né? Você aprender também pode te permitir ter outras experiências no jiu-jitsu. Você vai ser um professor melhor, se você sabe descer o nível para treinar com qualquer pessoa, né? Não é só sair na porrada o tempo todo. Então tem muitas vantagens de você treinar mais leve e com pensamento de evoluir a tua técnica. Faz sentido aí, não? Acho que é isso. Se quiserem perguntar alguma coisa aí, fica à vontade. Alguém tiver alguma curiosidade? Tem um ditado que fala que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros e a pessoa sabe aprende com o erro dos outros. Quando você foi fazer a transição de professor para empreendedorismo, para ser empreendedor e gestor de academia, quais são as dicas e os erros que o senhor cometeu que a gente não possa cometer lá no futuro? Porra, tá com tempo aí? Essa eu vou ficar aqui o dia inteiro. Gosta aí. Não, muito legal. É fato que a gente tem que olhar
as outras experiências, né? E uma das coisas que me preocupava muito, quando eu ainda era atleta, eu olhava as gerações que estavam acima da minha, né? Que chegaram primeiro e tal, e onde eles estavam, o que eles estavam fazendo. E eu via muito poucos casos de sucesso. Eu falei, mas por que será que acontece isso, né? O que está fazendo essas pessoas não continuarem no jiu-jitsu? E que é um pouco do que a gente falou no início lá do pensamento, né, do pensamento infinito. Quer dizer, por que esses caras estão saindo do jiu-jitsu e não estão conseguindo ficar aqui? Porque eles tinham pouco sucesso nas academias. As academias deles não funcionavam. Era sempre aquele grupinho pequeno, muitas vezes voltado para a competição. Era um tipo de... A dinâmica da academia de jiu-jitsu, imagina alguém chegar aqui hoje, um faixa branca, e falar, pô, gostaria de começar no jiu-jitsu. Aí o cara vem num celeiro de talentos que nem vocês, o cara olha aqui e fala, pô, isso aqui não é para mim. O cara vai embora. Vocês expulsariam praticantes de jiu-jitsu. Isso vai acontecer nas academias. As academias vão se encolhendo. Eu olhei isso lá atrás e falei, cara, tá errado. Alguma coisa eu preciso mudar nisso aqui se eu quiser continuar nessa trajetória, né? Eu tinha o exemplo do meu professor que tinha um certo sucesso e eu comecei a desenvolver. Eu falei, cara, o que é o caminho que a gente tem que fazer para atender todo mundo? Por que as outras artes marciais têm um monte de alunos e o jiu-jitsu não tem, sendo o jiu-jitsu a melhor arte marcial que tem? E aí você vai olhar para o que os outros fazem. Então, assim, você vê, se você estudar o karatê nos Estados Unidos, a quantidade de alunos, praticantes que tem de karatê lá, as academias são lotadas. Por que era lotado o karatê e não era o jiu-jitsu? Né? Que tipo de sistema que... O jiu-jitsu não tinha sistema nenhum, não tinha metodologia de aula, não tinha sistema de graduação, não tinha nada. As pessoas eram graduadas no final do ano, quando o professor olhava e falava assim, ninguém vai ganhar faixa esse ano. Quer dizer, não tinha critério nenhum. Era de acordo com o que o professor estava afim, né? Isso faz com que a grande maioria dos alunos se desestimule. Então o jiu-jitsu perdia todo mundo no caminho, né? E aí eu comecei a ver esse problema. Falei, como é que eu combato esse problema? E aí eu fui estudando e fui fazendo, fui mudando, né, a forma da aliança trabalhar e tal, e a gente conseguiu chegar não é perfeito ainda, tem um monte de falha, mas eu acho que esse caminho de você respeitar um método é o que faz sentido para o aluno que está fora. E a gente tem que olhar sempre para o cara que... Eu acho que esse é um erro, para responder a tua pergunta de uma forma mais assertiva. Quando você olha para dentro da tua academia, do jiu-jitsu, das pessoas que já estão ali, vocês já são apaixonados por jiu-jitsu, não preciso convencer vocês de que o jiu-jitsu é legal, né? Vocês já sabem que tá tudo certo. Então o professor normalmente, ou o gestor de academia, ele tende a olhar para cuidar dos alunos que já estão aqui, mas ele não cria um ambiente acolhedor para quem vem de fora. O que acontece? O número de alunos só diminui. Porque, claro, algum aluno vai viajar, vai ter um problema, vai se machucar, enfim. E você não tem alunos novos entrando porque a sua academia não oferece esse conforto para o aluno aprender, né? Então ter um pouco dividir esse olhar, né? A gente tem que, claro, dar atenção para quem está com a gente, mas a gente tem que abrir a nossa academia para quem está fora. Eu acho que esse é um dos grandes erros que as academias ainda cometem, né? Fica cuidando só do que já tem e não olha para quem poderia vir a ser teu aluno também. E aí? Fabão, poderia falar um pouco sobre se capacitar? Porque isso foi algo que, logo quando eu, acho que lembro da primeira vez que tu chamou tratou o Fernandinho e o Ramon na sala, e tu falou, cara, é muito importante vocês começarem a ler, né? Porque foi aquela conversa que você teve, né? Falou, cara, às vezes tu vai começar a dar aula, tu tem um aluno, e o aluno não quer conversar com você só sobre o jiu-jitsu, né? E assim, eu vejo que tem muita gente que tem muito tempo, né, durante o dia, e em vez de sempre estar tentando aproveitar ao máximo para se capacitar, tá joguinho, ou tá dormindo. Então, a gente tem esse grande problema hoje, né, cara, que acho que agrava esse ponto que o Isaac tocou, que é a rede social, né? A rede social toma um tempo das pessoas hoje, um tempo totalmente improdutivo na maioria das vezes, e que acaba te tolhindo de aprender coisas novas e realmente se informar do que interessa. E não é só rede social
é noticiário, tem um monte de coisa que desvirtua um pouco do que é realmente importante de aprender, né? Então, as pessoas dizem, pô, mas como é que você tem tanto aluno particular? Na época eu dava muita aula particular, né? O que eu tenho que fazer para dar aula particular? Eu falo, você tem que ler. As pessoas não conseguiam conectar muito a coisa, mas de fato, o que você precisa para ter uma boa carteira de alunos particulares é elevar o teu nível sociocultural, é abrir a cabeça. Porque, como o Isaac deu de exemplo, o aluno particular, ele quer chegar ali, ele quer bater um papo, ele quer conversar do que ele faz, ele quer contar do trabalho dele. E você tem que ter minimamente um conhecimento para trocar informação, para conversar, né? Senão você fica o cara que só sabe falar da guarda-laço e do triângulo, entendeu? E o aluno particular não está ali para isso, ele está ali para ter obviamente aprender jiu-jitsu, se desafiar, tentar ali treinar um pouco, melhorar, mas ele quer se relacionar, né? O jiu-jitsu é uma ferramenta de relacionamento muito grande. Então, quando a gente não se capacita, como a gente não estuda, não lê, não se informa, não sabe de nada, só sabe jiu-jitsu, a gente vai fechando, né, as oportunidades, né? Vocês treinam, por mais que vocês treinem profissionalmente e sejam super dedicados ao propósito de vocês serem campeões e tal, cara, vocês vão treinar o quê? 6 horas por dia? Entendeu? Você treinar 6 horas por dia bem treinado, né, é muito tempo, acho que até exagerado. Aí você vai dormir 8 horas, sobraram 10. O que você vai fazer com essas 10? Bota 2 de lazer, 8 horas ali. Pô, será que você não pode separar 2 horas do teu dia para conhecimento, né? Para ler um livro, para assistir uma aula, né? Hoje a gente tem a quantidade de conhecimento que existe através da internet, né? De conhecimento sério, de conhecimento bom, é gigante. Aí começa uma curadoria do que eu vou estudar, do que eu vou ler, do que eu vou fazer, né? Porque também ficar buscando internet ou lendo tudo errado, na verdade não vai te ajudar muito, né? Então, se essa for a preocupação, eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês, né? De dar algumas dicas de coisas que foram importantes para mim. Mas a primeira coisa é vocês se organizarem e ter essa predisposição de falar, cara, eu vou fazer. Eu vou botar aqui, 2 horas do meu dia para cuidar da minha evolução intelectual. Evolução intelectual, você pode absorver esse conhecimento de várias formas, né? Literatura, obviamente, é uma, mas tem, hoje, como eu falei, uma série de aulas em vídeo e tal, que é conhecimento. Não é meter um filme no Netflix, mas, eventualmente, você pode até usar o Netflix como uma fonte de conhecimento, se você estiver estudando um negócio que, de repente, tem um documentário no Netflix que é muito legal. Estou lembrando de um caso agora. Eu terminei de ler a história do Romanov, que são os tsares russos, né, da história russa. E tem um documentário no Netflix, que é O Último Tsar, que é muito legal, entendeu? É claro que não tem a riqueza do livro, mas assim, é um reforço muito bacana. Então você tem coisas que são divertidas, que são entretenimento, mas que fazem parte de um arcabouço de conhecimento que vocês devem buscar. O ponto é, se eu ficar só fazendo jiu-jitsu, treinando 6 horas por dia e não me preocupando em desenvolver esse lado intelectual, vocês vão parar no campeonato. Pode ser que vocês tenham sucesso, atinjam, qual é o grau máximo, ser campeão mundial na faixa preta. Pode ser que vocês consigam atingir. Provavelmente nem todos vão atingir alguns. Mas mesmo isso não é garantia de nada. Você chega na segunda-feira, depois do Campeonato Mundial, o boleto está lá igual para você pagar, né? Suspendendo os boletos quando tu ganhou? Bia já ganhou um monte de vezes, fala aí, Bia. Não muda nada, entendeu? Não é isso que muda. O que muda, claro, se a gente pegar o exemplo da Bia, por exemplo, a história dela dentro do jiu-jitsu, ela é uma personalidade do jiu-jitsu. O que aparece de oportunidade para ela por tudo que ela construiu, é fruto do trabalho dela, né? Mesma coisa com o Isaac, mesma coisa com todos vocês. Mas o ponto é, se eu depender só disso, isso não vai me levar a lugar nenhum.
Isso, pior, isso não leva você a lugar nenhum, isso não leva o jiu-jitsu a lugar nenhum. A gente vai ficar sempre nesse ciclo, o campeão mundial do esporte bate lá, volta, não consegue ganhar dinheiro, não consegue fazer a vida através do esporte. O jiu-jitsu não é um mundo perfeito. A gente não joga golfe. Se fosse o Tiger Woods no golfe, você estaria no mundo perfeito, vai ganhar milhões de dólares. Você não é o Tom Brady lá do quarterback, não é, o jiu-jitsu é outra realidade. A gente tem que se completar e fazer mais coisas para elevar o nível do jiu-jitsu, né? Então o jiu-jitsu depende de todo mundo que pratica. Se a gente consegue ir puxando essa barra para cima, né, e quem subir primeiro tem mais vantagem, né? Vai pegar o ar fresco, né? Porque não tem muita gente fazendo. Essa aqui é a real. As pessoas falam, pô, quem é a tua concorrência, né? Quando eu estou falando de fora de jiu-jitsu, eu vejo poucas pessoas, e eu nem vejo tanto como concorrência, eu vejo muito mais como pessoas que fazem bem para o jiu-jitsu também, entendeu? A quantidade de pessoas que não praticam o jiu-jitsu é muito maior. A gente tem que lutar um contra os outros no sentido de a gente não está, todo mundo está no mesmo barco, a gente tem que fazer o jiu-jitsu crescer. A imagem dos lutadores tem que ser melhor, né? Como é que a gente constrói isso? Através de vocês. Vocês têm que se desenvolver mais. Vocês têm que ser campeões mundiais melhores, representantes do jiu-jitsu melhores. Você sai um campeão mundial, o cara vai te entrevistar e fala, porra, quem é esse cara? O que esse cara está falando? O que esse cara está... As referências, né? O cara fala, pô, o jiu-jitsu é um esporte que educa. Agora, você sai do campeonato mundial, o cara vai te entrevistar, aí você vai dar entrevista que nem o Zac em 2007, lá, como é que é, Bedu? Aí, neguinho, como é que é? Viado. Né? O cara fala, pô, mas que campeão é esse? Entendeu? Então, vocês têm essa responsabilidade, né? Então, acho que a busca de conhecimento, cara, ela é... Quanto mais você busca, mais você quer saber, mais consciência de que você não sabe nada você tem, mais humilde você fica, né? Menos arrogante, menos dono da verdade, né? Tem a ignorância e tem a arrogância. E tem o mesmo remédio para as duas, que é o conhecimento. O ignorante que não sabe nada, não sabe nada. Então, ele é ignorante. E o arrogante é o cara que pensa que sabe alguma coisa. O conhecimento traz os dois para o centro, né? Tira o cara da ignorância e tira o cara da arrogância. Porque o cara que acha que sabe alguma coisa nessa vida é digno até de pena, né? Então, assim, quanto mais a gente estuda, mais humilde a gente fica. Então, mais você quer estudar, mais você quer aprender. E quando você vê a trajetória ao longo do tempo, é de que você tem um entendimento da vida melhor, entendeu? E isso, obviamente, você vai ter mais oportunidades e mais condições de aproveitar as oportunidades que passam na sua frente, né? O jiu-jitsu é talvez uma das melhores ferramentas que existem no mundo como desenvolvimento pessoal, né? Ela mostra quem você é, ela te desenvolve, ela te torna resiliente, ela te torna humilde, ela tem uma série de benefícios, né? A gente só precisa trazer algumas coisas a mais para completar, né? Eu acho que isso está nessa busca aí de evolução intelectual, entendeu? Acho que isso é fundamental e a vida fica muito mais legal. Quanto mais você entende ela, mais divertida ela fica. Muitos professores foram para fora do país porque talvez a condição seja melhor. O que foi que fez o senhor escolher ficar no Brasil? Eu acredito que não é onde você está, né? É o que você faz. É claro que os Estados Unidos, principalmente, se eu for olhar para a economia dos Estados Unidos é muito mais forte, as oportunidades são muito melhores, tem muito mais gente consumidora nos Estados Unidos, o mercado é muito maior, não há dúvida disso. Mas não é que não tenha no Brasil também, né? Não é que não tenha em São Paulo, não é que não tenha no Rio de Janeiro, tem em todos os lugares. Eu acho mais importante o que você faz do que onde você está. E na época que
que a minha geração principalmente foi quase toda embora. A minha geração se dividiu em 2 momentos. Ou ela foi embora do Brasil, ou ela foi para o MMA, né? Que era a época de Vale Tudo, Pride, então o pessoal da BTT, Murilo, Zé Mário, os caras foram tudo lutar Vale Tudo. Uma outra turma migrou para os Estados Unidos para dar aula lá, né? A minha geração é a geração acima, o Roller acima da minha geração, mas o Jean-Jacques, que era da minha geração, foi embora, o irmão Machado, a família Grace, grande parte. Então, eu entendia que eu queria ficar perto do jiu-jitsu da competição, que estava começando o cenário, tinha acabado de ganhar minha faixa preta, estou falando aí do início dos anos 90. E eu acreditava que dava para fazer. A gente teve o Vale Tudo de 91, que foi um movimento grande no jiu-jitsu no Brasil, né? A gente teve uma exposição muito legal e eu me mudei para São Paulo, onde eu encontrei um mercado muito mais evoluído do Rio de Janeiro e devendo muito pouco para o mercado de fora, né? Eu falei, cara, é aqui que eu vou ficar. Acho que aqui tem um caminho legal, entendeu? Mas, de novo, vale muito mais o que você faz, com quem você faz, do que onde você está, para onde você está indo, entendeu? Isso é secundário. Até porque o caminho é sempre perguntar, pô, Fábio, onde é que o jiu-jitsu vai estar daqui a 5 anos? Eu falo, pô, na minha bola de cristal não mostraram ainda. Não tem, você não pode afirmar que o jiu-jitsu vai para esse caminho ou vai para aquele caminho, né? O futuro, né, a gente não tem esse controle. Então, é mais importante que você esteja no lugar que você gosta de estar, com as pessoas que têm capacidade de se desenvolver junto com você, porque o caminho pode eventualmente mudar, né? Você pode estar indo por um caminho achando que é isso aqui, daqui a pouco você fala, opa, peraí, aqui é melhor, e você vai O crescimento normalmente acontece num zigue-zague, né? Não é uma linha reta, assim. Então você tem que ter essa flexibilidade de achar e muitas vezes a humildade de mudar, né? De falar, por esse caminho realmente que eu estava imaginando não é o bom, vou para o outro. Quando foi que você entendeu que você tinha que virar professor, deixar de ser atleta, e se isso te atrapalhou como atleta? Você estudou da aula, mas também queria ser atleta? Essa pergunta é boa porque eu acho que vem não é muito a minha situação, eu vou te explicar por quê, mas eu acho que é uma coisa importante porque a gente está falando aqui. Nunca existiu essa diferença. Eu sempre dei aula e competi. A vida era essa, não tinha, sou só atleta. Não existia essa realidade. Então, você dava aula na academia, eu queria viver de jiu-jitsu, cara, o caminho natural era aprender a dar aula. Então, eu ficava com o jacaré o dia inteiro na academia, dando todas as aulas que eu podia dar, e fui me desenvolvendo como professor. Depois eu saí para ter minha própria turma, e me dedicava aos meus alunos, coisa e tal, e eu treinava e competia tudo igual, né? E eu sinceramente acho que ninguém deveria falar porque eu sou só atleta. Porque o que você está dizendo é justamente isso que a gente estava falando até agora. Que eu vou treinar 6 horas por dia e é só o que eu vou fazer. Entendeu? Não, você é atleta também, mas você precisa fazer outras coisas, você precisa estudar outras coisas. Se possível, você precisa eventualmente até trabalhar com outra coisa, não tem nenhum problema. Entendeu? Isso não compromete a tua vida de atleta, entendeu? Vocês que acabam botando isso na cabeça. Como é que eu vou lutar com um cara que só treina? O cara que só treina 6 horas por dia. Se você treinar 6 horas por dia também e fizer um monte de outras coisas, qual é a diferença? Nenhuma. Entendeu? Então eu não acho que tem que ter essa rigidez, sabe? Você pode fazer várias coisas. Se você olhar algumas personalidades mundiais, o cara fala milhões de coisas diferentes, né? O cara é artista de uma coisa, o cara é pintor, o cara é poeta, o cara é escritor, o cara faz 30 coisas diferentes. Eu acho que dá para conciliar tudo, entendeu? E claro, ser atleta e ser professor, aí é conectado ainda, né? Você não está nem saindo do assunto, quer dizer, é a mesma coisa. Você aprender a dar aula te desenvolve, você tem que conhecer a técnica a fundo, né? Então te melhora, obviamente, como
como praticante também, né? Todo mundo, quando começou a treinar jiu-jitsu, veio o caminho de ser professor, depois gerir uma academia ou uma equipe. E hoje eu acho que esse caminho vem mudando, dando várias outras alternativas de você ter sucesso com o jiu-jitsu em outras áreas. O que você vê hoje como outros meios? E isso é muito verdade o que você falou. Existiu um momento onde isso não quer dizer que não possa continuar sendo feito, né? Esse caminho ele vai sempre existir. Você pode virar professor, você pode eventualmente montar uma equipe, só que essa rua já está pavimentada, né? As equipes já estão lá na frente, quer dizer, não é uma coisa que você não possa fazer, você até pode fazer e não cometer os erros que todas as equipes cometeram, mas não é exatamente o melhor caminho no meu entendimento agora. Mas, por outro lado, cara, você abriu um leque de opções, né, de possibilidades, né, com o advento da internet, enfim, aí videoaula, aí já lotou videoaula, os programas online, já tem um monte. Mas a vantagem, cara, é que tem mais gente praticando jiu-jitsu, né? Quanto mais gente, a gente tem que tentar entender o jiu-jitsu como um grande organismo. Cada um faz uma coisa. Sei lá, a federação promove os campeonatos no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro tem gente fazendo jiu-jitsu hoje através de um trabalho que a federação faz lá de campeonato, né? As equipes também tem lá, criam suas metodologias, melhoram não sei o quê, vão criando a sua, né? E também ajudam o número de praticantes a crescer. Aí vem as marcas de kimono, vão lá e fazem os kimonos cada vez com mais tecnologia, cada vez melhores e tal. É um outro braço que o mercado tá propiciando, porque tem mais gente fazendo. Então, tudo que vai acontecer dentro do jiu-jitsu depende da quantidade de praticantes que a gente consegue trazer para dentro, né? Então, quando a gente pensa no futuro, a responsabilidade que a gente tem de manter no jiu-jitsu uma boa imagem, de fazer com que as pessoas desejem fazer jiu-jitsu, a gente não distanciar o jiu-jitsu do praticante, que eu acho que esse é um desafio também que todos nós temos. Quando você olha a competição hoje, cara, ela está tão alto nível, né? O nível de performance de vocês é tão alto que o afegão comum, né, como diz o Emílio Surita, não consegue se ver nesse lugar. Ele fala, não, jiu-jitsu não é para mim não. Mas não é aquele jiu-jitsu, né? Mas a gente tem que conseguir mostrar que o jiu-jitsu é para todos. Quanto mais gente tiver, mais fã você tem, né? Porque tem mais gente praticando. Então os caminhos, cara, que o jiu-jitsu pode abrir, as oportunidades que ele pode abrir, são inúmeras. Tem muita coisa que o jiu-jitsu não pode fazer, né? Eu acho que vai surgir modelos de academias diferentes, né? Acho que hoje a gente tem um modelo só de academia, daqui a pouco a gente vai ter modelos mais exclusivos, mais populares, vai ter de outras formas. Então acho que tem muito caminho, entendeu? Acho que não é mais essa obrigatoriedade de você seguir professor e dono de academia, entendeu? Você já teve de tentar criar oportunidades para o pessoal poder assumir, né, futuramente uma academia. Eu sei que assim, antes da pandemia eu estava 100% muito focado nisso, a pandemia veio e atrasou um pouco, né, esse processo. E qual seria assim a melhor maneira do pessoal se capacitar para poder aproveitar essas oportunidades? Então, cara, eu acho que uma das coisas que eu tenho tido como missão mesmo, né, que é uma coisa que me motiva a continuar fazendo as coisas, estudando e compartilhando, é justamente tentar criar um caminho, né? Como se fosse uma universidade de jiu-jitsu, sem a pretensão aqui de ser universidade, mas um caminho de conhecimento das coisas que são importantes para um profissional de jiu-jitsu entender, né? No meio desse caminho, claro, você tem que ter a parte técnica, né? Então, assim, a parte técnica do jiu-jitsu, a parte técnica de dar aula, a parte técnica de metodologia, você tem que entender isso, mas você tem que entender como é que você trata o aluno, como é que você gera a tua academia, como é que você cuida da parte financeira, né? E você tem que elevar o teu nível sociocultural, então você tem que ter uma vida intelectual produtiva. Como é que a gente consegue organizar essa jornada para que quem quer viver de jiu-jitsu tenha um caminho fácil de ser orientado, né?
Então a gente está nesse processo de desenvolvimento desse produto. Eu lancei alguns meses atrás, acho que tem 2 meses agora, a plataforma Viver de Jiu-Jitsu, que tem essa ideia, né? Como é que eu vou botar esses conteúdos organizados, para que o cara possa entender de gestão de academia, que o cara possa entender um pouco da história, que o cara possa entender um pouco de técnica, o cara criar ali esse é um esboço, na verdade, do que eu imagino que a gente possa chegar em termos de uma organização, quase que uma escola de formação de professores, entendeu? Que aí podem ser professores ou não, né? De profissionais do jiu-jitsu. Né? Então, acho que nesse caminho que a gente está trabalhando para desenvolver essa estrutura. Mas isso aí seria uma coisa formalizada para todos, né? O que a gente tem de vantagem aqui pela nossa proximidade é que vocês podem ir testando aos poucos, né? Antes dessa estrutura estar totalmente montada, que é esse compartilhamento, né? De ideia, de troca de ideia, de conhecimento, de dica, né? Acho que essas interações, essas trocas com vocês podem ir dando para vocês um entendimento na frente, né? Mas o plano é esse, né? O plano é conseguir construir alguma coisa que as pessoas olhem e falem assim, puta, eu tenho um caminho aqui, né? Eu vou estudar isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E de novo, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de achar que eu sei qual é o caminho do futuro do jiu-jitsu, né? Zero, absolutamente. Mas eu acho que quanto mais conhecimento geral você tem, de vários aspectos, mais você tem possibilidade de descobrir um caminho novo, né? Então você tem que se preparar, né? Você tem que se preparar no sentido de ter conhecimento suficiente para quando uma oportunidade aparecer, falar, puta, é aqui que eu vou. E você ser a melhor peça, né? Você ser o cara mais preparado para aquela oportunidade, de repente, para um novo caminho que o mercado abriu, né? Puta, abriu um negócio de, sei lá, uma oportunidade incrível para você fazer um podcast nos Estados Unidos. Fala inglês? Puta, não falo inglês. Oportunidade é isso, né? As coisas aparecem, mas você está preparado? Entendeu? Não é assim, eu vou estudar inglês para fazer um podcast que vai ter uma oportunidade. Ninguém sabe se vai ter essa oportunidade ou não. Mas se aparecer essa oportunidade e você não falar inglês, não é para você. Então não seria mais inteligente a gente aprender inglês de outra maneira? Porque de repente aí não vai ser o podcast, vai ser uma outra coisa, né? Então acho que ninguém vai conseguir se livrar. Quem quiser permanecer no jogo vai ter que subir o nível, né? Vai ter que estudar, vai ter que aprender coisas novas, vai ter que aprender skills diferentes, vai ter que falar língua, vai ter que saber gerenciar uma academia, vai ter que entender de finança, vai ter que tudo, entendeu? Porque senão você vai ser menos preparado que os outros. Aí é que nem se entrar. Outro dia eu estava batendo um papo com o Thiago Camilo, ele deu um exemplo muito legal, que é um pouco do que eu entendo nessa questão de você não fazer o máximo que você pode. Ele deu um exemplo de um ciclo olímpico, onde toda segunda-feira, eles tinham 2 treinos por dia, toda segunda-feira à noite, um cara do grupo faltava, não ia naquele treino de segunda-feira à noite. Aí, primeira semana, segunda semana, terceira semana, na 4ª semana ele chamou o cara e falou, pô, pega um papel e uma caneta que está na recepção ali e vem aqui. Aí o cara foi lá, trouxe papel e caneta. Ele falou, toda segunda-feira à noite você falta. Eu falei, não é toda e tal. Ele falou, não, eu estou aqui, você não está, então você está faltando, né? Você perde, quantos treinos a gente faz por dia, em média? O cara fala, uns 5, 6 treinos. Beleza, 5 treinos. Uma vez por semana que você falta, 4 segunda-feiras no mês, você perdeu 20 treinos. 20 treinos em um ano, 240 treinos. 240 treinos num ciclo olímpico de 4 anos, são mais de 1.000. Ou quase 1.000. Então, quando você vai lutar a Olimpíada lá, você vai lutar com o japonês tendo quase 1.000 treinos a menos que ele. Por uma segunda-feira em um turno. Para você ver como um movimento pequeno faz uma grande diferença. Isso serve também para o positivo.
Né? Isso não é só para o lado negativo, não, menos 10% aqui, né? Não é nada disso. Para o positivo também. Se você tiver uma rotina de ler 20 páginas por dia, você vai ler mais de 20 livros por ano. 20 livros por ano de conhecimento a mais, por 20 páginas por dia. Pô, será que não vale esse sacrifício de você ler 20 páginas para você ter esse tanto de conhecimento? Agora multiplica isso por 10 anos. Você vai chegar daqui a 10 anos com 200 livros de conhecimento na bagagem a mais do que o cara que não fez esse pequeno esforço de 20 páginas por dia. E aí é o quanto você quer botar de esforço e o quanto tempo você aguenta manter esse esforço que você está colocando. É isso que vai fazer a diferença. Acho que a gente tem que não perder tempo, sabe? Não procrastinar, não ficar, não, depois eu faço. Você vai ficando preguiçoso, né? Acho que não tem nada mais colado no insucesso do que a preguiça. Preguiça é o câncer. Então, a gente tem que tentar fazer as coisas de forma produtiva. Vocês são atletas, vocês têm rotina, que já ajuda muito, né? Você tem uma rotina, é fácil de eu botar as coisas nos slots que eu preciso, né? Vou organizar meu dia da forma mais produtiva possível. Depois vai ter tempo para vocês fazerem tudo. Até para ficar bundando no Instagram tem tempo. Não é muito produtivo, mas às vezes a gente não precisa fazer tudo que é sempre também, tudo bem, entendeu? Tira tua hora lá de bundagem, não fazer nada, tira tua hora de dar risada com os amigos, tira tua hora de comer besteira, faz o que você quiser, entendeu? Só entende que existe essa conta, entendeu? Às vezes é importante falar assim, cara, eu não estou a fim de ficar nesse estresse de rotina, eu quero ter uma vida mais tranquila, tudo bem, organiza a sua vida dessa maneira, de uma forma que vai te fazer bem, que você vai se sentir bem, mas que a conta final é produtiva, é de desenvolvimento. Beleza? Mais difícil de fazer.